Os homens mais inteligentes, sendo os mais fortes, encontram sua felicidade onde outros encontrariam apenas desastre. Nietzsche. Às vezes parece que o mundo vai de mal a pior, que a vida é uma sequência de catástrofes e que ser pessimista, na verdade, é ser realista. Afinal, olha quanta notícia ruim a gente vê por aí. Mas, por outro lado, você deve estar ciente de que notícia ruim é o que vende, né? E de alguma forma, nosso cérebro primitivo foi desenvolvido para nos manter alertas. A vida nas cavernas não devia ser nada fácil. Daí, herdamos essa predisposição para dar mais atenção ao lado negativo. Porque olha só, se fizer um filme sobre um homem que sequestra uma mulher e a mantém acorrentada a um aquecedor por 5 anos, algo que provavelmente aconteceu uma vez na história, seu trabalho será definido como uma análise crua e realista da sociedade. Se fizer um filme como Simplesmente Amor, a respeito de pessoas apaixonadas, e deve haver algo como 1 milhão de pessoas apaixonadas hoje na Inglaterra, ele vai ser definido como um retrato sentimental e irrealista do mundo. Isso foi percebido por Richard Curtis, um dos maiores criadores daquelas comédias românticas de Hollywood. E essa visão otimista é explorada pelo historiador Rutger Bregman, autor do livro Humanidade, uma história otimista do homem. Bregman nos desafia a pensar: e se Rousseau estivesse certo? Será que nós não somos essencialmente bons? Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje vou compartilhar um pouco do otimismo de Rutger Bregman, apontando suas 10 regras para a vida. Talvez essa sua visão seja ingênua demais. Talvez não. Mas, de qualquer forma, isso não significa que o contrário seja verdade. Como o grande Ariano Suassuna já disse, os otimistas são ingênuos, os pessimistas são amargos. Mas vale ser um realista esperançoso. Agora, vamos às 10 regras que Bregman listou para si mesmo. Reflita sobre elas e nos diga se fazem sentido. É muito provável que alguma ou algumas te incomodem para valer. Seja forte. 1. Quando estiver em dúvida, suponha o melhor. Fala a verdade, é bem mais fácil fazer o contrário, né? A gente nunca sabe o que o outro está pensando, mas não consegue deixar de tentar adivinhar. E normalmente fazemos isso a partir de algo chamado viés de negativismo, ou seja, permitindo que informações negativas nos afetem mais que as positivas. Seja sincero, o que te impacta mais? 10 elogios ou um comentário desagradável? Se você entra numa loja e é mal atendido por um vendedor que não estava lá no bom dia, é provável que você presuma que aquela loja é ruim e que todas as vezes que você for tentar comprar algo lá, vai ser mal atendido. Se um colega de trabalho faz uma crítica que te deixa aborrecido e você acaba respondendo meio atravessado, pode ser que a partir desse momento você tenha a impressão de que ele levou a mal e começou a olhar torto para você. E você, instantaneamente, passa a agir como se isso fosse verdade. Ainda por cima, entra em cena um negócio conhecido como retroalimentação assimétrica. O famoso alegria de pobre dura pouco ou tava bom demais para ser verdade. E aí, preferimos nos armar para não sofrer decepções. É melhor não confiar e esperar sempre o pior. Mas a doutora Maria Konikova, especialista em fraudes e golpes, além de autora de grandes livros como Perspicácia, Aprenda a Pensar como Sherlock Holmes, conclui que é melhor aceitar o fato de que uma hora ou outra vamos mesmo ser enganados e que isso é melhor do que viver desconfiado. Bregman diz: a maioria de nós se sente envergonhado quando nossa fé se mostra injustificada. Mas talvez, sendo realista, devêssemos sentir um pouco de orgulho. Aliás, se você nunca foi enganado, deveria se perguntar se não faltou confiança em suas atitudes. 2. Pense em cenários ganha-ganha. Com exceção de alguns pontos de luz,
Parece que ainda é um senso comum a ideia de que devemos competir uns com os outros, mas cada vez mais vamos percebendo que a colaboração é a chave do sucesso. Empresas que pensam no bem-estar de seus funcionários tendem a progredir mais. As prisões humanizadas na Noruega são mais eficientes e baratas. Mas trazendo para o nosso dia a dia, Bregman nos lembra do funcionamento do perdão, dizendo que não é um presente, mas um bom negócio, pois perdoar é deixar de desperdiçar energia com rancores. 3. Faça mais perguntas. Perguntar não ofende. Bom, talvez sim, depende da pergunta, né? Mas pior que não perguntar é supor. Na regra 1, já vimos algumas consequências disso. Mas tem mais. Não perguntar pode ser, além de tudo, falta de respeito. Até quando temos boas intenções. Pensa só nos donos de empresas que assumem saber o que é melhor para os funcionários, os pais que têm certeza da carreira que os filhos devem seguir, nos repórteres que roubam as vozes dos refugiados, criando narrativas em vez de entrevistá-los. E como disse, tudo com a melhor das intenções. Então, não faça com os outros o que você gostaria que fosse feito com você. Seus gostos podem ser diferentes. 4. Tempere sua empatia, treine sua compaixão. Empatia é importante, muito, mas não basta. E se não for bem trabalhada, acredite, pode até fazer mal. Ué, como assim? A neurologista Tanya Singer fez um experimento em que convidou o monge budista Mathieu Ricard a assistir a um documentário sobre órfãos solitários em uma instituição romena e no dia seguinte o submeteu a uma tomografia cerebral enquanto o pedia para se lembrar das crianças, pensando em como elas se sentiam. Uma hora depois, ele estava totalmente arrasado, porque ele realmente sentiu o que aqueles órfãos sentiam. Então ela fez outro experimento, mas em vez de se colocar no lugar das crianças, ele deveria manter um certo afastamento e evocar sentimentos de afeto, solidariedade e afeição. A diferença foi percebida de cara. Áreas diferentes do cérebro foram acionadas em cada experimento. E além disso, no segundo teste, o monge se sentiu muito mais bem disposto e cheio de energia. E é isso que a compaixão faz com a gente. Nos torna cientes do sofrimento alheio e nos impele a agir para ajudar. Ah, e sabe o que mais? Meditar nos ajuda a treinar a compaixão. 5. Tente compreender o outro, mesmo se não souber de onde ele vem. Além da meditação, temos outra ferramenta muito boa à nossa disposição: a razão. Temos que aprender a domar nossas paixões e colocar a razão para fazer seu trabalho. É isso que nos impede de sermos preconceituosos e fazer julgamentos apressados. Entender o outro em um nível racional é uma habilidade, é um músculo a exercitar. 6. Ame os seus como os outros amam os deles. Já percebeu como nós tendemos a nos preocupar mais com aqueles com quem temos alguma familiaridade? Se você for branco e de classe média, tem uma chance muito maior de se compadecer ao ver a notícia de que um jovem branco de classe média morreu esfaqueado do que se vir a notícia de que um negro da favela foi baleado. Se você é de esquerda, tende a ficar feliz com uma notícia incriminando algum político de direita, mas pode ficar indignado se o acusado for de esquerda. Nós, seres humanos, temos essa limitação. Nos importamos mais com quem é da nossa família, torce para o mesmo time, mora na mesma cidade, fala a mesma língua. Os estranhos tendem a ser estranhos para nós. Mas se a gente exercitar a compaixão, vai ver que não é bem assim. Nós, humanos, diferenciamos tudo. Temos nossos favoritos e cuidamos mais dos nossos. Não há nada de que se envergonhar, faz parte de nossa natureza. Mas precisamos também entender que os outros, os estranhos mais distantes, têm família e pessoas que os amam, que são tão humanos quanto nós. 7. Evite as notícias.
Agora, se você não tá nem aí e quer mesmo é manter o distanciamento, então pode se entupir com notícias sensacionalistas que pululam nos feeds. Se afoga em discussões via comentário de redes sociais. É a receita para ignorar as necessidades dos outros e se afundar em extremismo. Os noticiários e redes sociais tendem a focar no lado negativo e a generalizar os grupos. Político nenhum presta. Universidades não passam de antros de drogas e ideias subversivas. Todo empresário é perverso. Religiosos são burros. E por aí vai. Peraí, antes de continuar, você sentiu algum foguinho arder no seu peito quando ouviu algum desses exemplos? Pois bem, os algoritmos das redes sociais tendem a medir essas reações e nos manter em bolhas que potencializam esse sentimento de panelinha. Cuidado! Seja tão cuidadoso com a informação que alimenta a sua mente, quanto com a comida que alimenta o seu corpo. 8. Não esmorre nazistas. Uma cidadezinha na Alemanha recebe todos os anos, no dia 17 de agosto, uma peregrinação de neonazistas que desfilam em homenagem ao aniversário de morte de Rudolf Hess, vice-chanceler de Hitler, e que foi enterrado lá. E é claro, uma multidão de antifascistas chega para dar aos neonazistas justamente o que eles querem. Daí vem uma enxurrada de vídeos mostrando a violência que se desencadeia durante esse evento. E o pior é que isso reforça a visão de mundo dos extremistas. Mas em 2014, os moradores da cidade transformaram a marcha em um evento beneficente. A cada metro que os neonazistas percorriam, os moradores pediam que doassem 10 euros. Esse dinheiro seria utilizado para a Exit Deutschland, uma instituição que ajuda pessoas a abandonarem grupos de extrema-direita. Naquele ano, quando os neonazistas, sem ter ideia do que acontecia, foram recebidos na linha de chegada com aplausos e churras de confete, a instituição já tinha arrecadado mais de 20 mil euros. 9. Saia do armário. Não tenha vergonha de ser bom. Mas não é fácil. É preciso coragem. Coragem para mostrar sua bondade sem medo de ser visto como exibido ou levantar suspeitas de segundas intenções. Lembra, as pessoas tendem a esperar pelo pior. Mas é importante ignorar isso e não esconder seus bons feitos. É claro que não é para sair por aí alardeando cada boa ação que fizer, mas se permitir inspirar os outros com suas ações e mostrar que o mundo pode ser um lugar melhor do que supomos. Atos simples de bondade e generosidade costumam surpreender, emocionar e incentivar outros atos dessa natureza. 10. Seja realista. Isso mesmo, para Bregman, ser realista tem sido erroneamente associado a uma visão cínica e desesperançosa do mundo. Mas ele mostra em seu livro que existem mais pessoas propensas a fazer o bem que o mal. Dê uma olhada nas pessoas que convivem com você e comprove. Mas não seja tão pessimista a ponto de focar apenas nos defeitos de cada um, né? Seja realista, seja corajoso, seja fiel à sua natureza e confie nos outros. Faça o bem em plena luz do dia e não se envergonhe de sua generosidade. Para te ajudar a ter autoconfiança o suficiente para seguir esse caminho, clique aqui e baixe nosso e-book gratuito. Conta nos comentários qual foi a regra que mais mexeu com você. Curta e compartilhe esse vídeo para espalhar um pouco mais de otimismo pelo mundo. Se inscreva no canal, grande abraço e até a próxima!